Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos Genitive Case Fast. Correto. Genitive Case Fast. Caso genitivo, um caso de possessivo. Você já viu situações por aí de nomes acompanhados de apóstrofo S. E já te contaram, eu acho que já, que nomes acompanhados de apóstrofo S indicam posse, que alguma coisa pertence àquele nome. Por exemplo, George, mas apóstrofo S, algo pertence ao George, não importa o que, mas pertence a ele. John, mais apóstrofo S, algo pertence ao John. Helen, mais apóstrofo S, algo pertence a Helen. Então essa situação de um nome, um possuidor, mais apóstrofo S indicando uma posse e posteriormente, mais tarde, vindo ao lado a coisa possuída, nós chamamos de caso genitivo, que é um caso de possessivo muito importante e que aparece demais por aí, em textos de jornais, textos de revistas, sites de notícias, em diálogos e assim por diante, e você tem que estar por dentro, super amigo, super amiga. Mas, grande garoto, grande garota, o detalhe é o seguinte. Novamente, quero agradecer a você que já está inscrito. Muito obrigado e você fique sabendo que essa sua inscrição, esse seu like, esse seu enviar do link para amigos, para colegas, colocando em suas redes sociais assim por diante, tem nos ajudado bastante. Muitas pessoas que precisam desses vídeos, precisam dessas aulas, estão aí se comunicando com a gente, agradecendo e assim por diante. Se inscrevendo também alguns, outros não, mas estão tendo um retorno muito legal com as nossas informações nesses vídeos. Então, muito obrigado a você inscrito que está nos ajudando, ajudando a todas essas pessoas aí que fazem parte do nosso grupo. Super amigo, super amiga, você que está chegando agora, que alguém contou, vai lá, assiste, você vai gostar, dá uma olhadinha assim por diante, seja super bem-vindo aqui ao nosso canal. Se inscreva, faça parte do nosso grupo aí, que é muito bacana, muito legal. Nós temos muitos textos, temos questões de Enem, temos todos os tópicos de gramática, vídeos de exercícios e muito mais que estamos aí colocando semanalmente para você. Exames do Paraná, de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Nordeste e assim por diante, para que você tenha aí uma situação bem abrangente, bem diversificada e possa deixar o seu inglês bem super. Grande amigo, grande amiga. Vamos iniciar o nosso esqueminha. Bom, caso genitivo expressa posse entre dois substantivos, quando se referem a pessoas ou animais, deixando bem claro, essa questão do apóstrofo S é preferencialmente para possuidores que são pessoas ou animais. Quando é coisa pertencendo a coisa, é uma situação que iremos explicar mais tarde, mas tem as exceções também que no final desse vídeo vou contar para vocês. Mas, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que David é um possuidor, que John é um possuidor, que my friend, meu amigo, é um possuidor. Então, sempre no caso genitivo, vai primeiro possuidor, mais apóstrofo S, mais posse ou coisa possuída. Então, nós temos aqui ao lado essas situações para você notar, para você gravar de uma forma bem eficiente. David's car, o carro de David. John's house, a casa de John. My friend's radio, o rádio do meu amigo. Primeiro o possuidor, depois apóstrofo S e depois a coisa possuída. O carro que pertence a David, a casa que pertence a John e ao rádio que pertence ao meu amigo. Repito, David's car, John's house e my friend's radio. Que mais, super? Daí nós temos aqueles possuidores, nomes de pessoas terminados em S. Super. Nomes de pessoas terminados em S, você vai colocar esta mesma situação do apóstrofo S. Ah, mas eu vi lá do The New York Times, The Washington Post, situações em que o nome terminava em S e tinha só o apóstrofozinho. Eu sei, super, é o esquema coloquial, o esquema informal, mas para concursos, para vestibulares, para qualquer situação que você esteja fazendo para galgar alguma coisa que é o seu projeto de vida, como um vestibular, como um exame militar, como um exame público, assim por diante, para exames em geral, vestibulares em geral, concursos em geral, você é obrigado a ir by the book,
pela gramática. E a gramática é bem clara. O oficial da gramática é nomes terminados em S, coloca da mesma forma apóstrofo S. Agora, quando você se empregar lá no Los Angeles Times, quando você se empregar lá no The Guardian, quando você se empregar lá na CBS News e assim por diante, daí você fica livre para usar o esquema coloquial. Mas em exames, em concursos, tem que ser o apóstrofo S após nomes terminados em S. Temos ali o Lucas, temos ali o Marcos, temos ali o Clóvis, 3 nomes terminados em S. Nós colocamos assim mesmo o apóstrofo S. Lucas, wife, a esposa de Lucas. Marcos, job, o emprego de Marcos. Clóvis, brother, o irmão do Clóvis. Bem tranquilo, bem legal. Que mais, super? Ah, verdade. Se a palavra seguinte iniciar por sibilante, usa-se apenas o apóstrofozinho. E que raios disso é esse tal de sibilante? Sibilante é aquele som de S. Então, se a palavra seguinte ou a coisa possuída iniciar com sibilante, automaticamente você vai colocar apenas o apóstrofo. Exemplos de sibilantes estão bem aqui, super, estão bem aqui. Olha só, sister, son, smile, smile, todos aqui acompanham aquele chiado do S. Então, a irmã do Morris, o filho do James e o sorriso do Marcos. São 3 nomes terminados em S em que a coisa possuída ou a palavra seguinte inicia com som de S ou inicia com o S. Automaticamente você não vai ficar naquela chiadeira toda, vai colocar apenas o apóstrofozinho e a coisa está resolvida. Temos ali Morris, sister, James, son, Marcos, smile, a irmã do Morris, o filho do James e o sorriso do Marcos. Somente o grifinho ali, somente o apóstrofozinho ali. Não vai colocar S, não vão ficar 3 S ali, vai ser demais, super vai ser demais. Que mais? Nomes próprios clássicos, bíblicos ou históricos. Super é uma situação bastante delicada, porque estas situações de nomes clássicos, bíblicos ou históricos valem para a gramática. Mas na hora que você coloca uma questão dessa em um vestibular, uma questão dessa num concurso público e assim por diante, gera anulação de questões. Porque daí o cara disse assim, mas eu entendi que ali a situação de Moisés fosse o Moisés meu vizinho e não o Moisés da arca e assim por diante. Então sempre eles deixam de lado. Então essa informação sobre nomes clássicos, bíblicos ou históricos serve para você para o dia a dia, porque você não vai encontrar com muita frequência ou talvez não encontre em concursos, porque gera muita confusão, a não ser que a questão seja muito bem elaborada. Mas o detalhe é que esses nomes clássicos, bíblicos ou históricos terminados em S, normalmente colocamos só o risquinho. Então é uma informação para você, mas você não vai encontrar talvez nos concursos. The words of Jesus, as palavras de Jesus. The way of Moses, o caminho de Moisés. The book of Cervantes, o livro de Cervantes. Ficamos assim, Jesus words, palavras de Jesus. Moses way, caminho de Moisés. Cervantes book, livro de Cervantes. Então temos aqui nomes como Jesus, que é o quê? Ele é histórico, ele é bíblico. Moses é histórico, é bíblico. Cervantes é histórico lá na Espanha e no planeta inteiro. Então são nomes históricos, bíblicos ou clássicos terminados em S. Colocamos apenas o apóstrofozinho ali para deixar a coisa bem legal para você. Repito, Jesus, words, Moses, way, Cervantes, book. Que mais? Assim, possuidores no plural terminados em S. Nós temos plurais normais terminados em S e plurais diferentes, irregulares, chamados, que não são terminados em S. Por exemplo, children, crianças, é um plural que não termina em S. Women, mulheres, é um plural que não termina em S. Oxen, bois, é um plural que não termina em S. Para esses, é uma outra regra que veremos em seguida. Mas agora, vamos ver aqueles plurais normais, aqueles terminados em S, como workers, trabalhadores, boys, garotos, girls, garotas.
todos plurais terminados em S, nós colocamos ali apenas o apóstrofozinho. Então, plural terminado em S, só o risquinho, basta. The workers' tools, ferramenta dos trabalhadores. The boys' room, sala dos garotos. The girls' doll, boneca das garotas. Entendeu bem? Que mais? Possuidores no plural não terminados em S. Plurais que não terminam em S são aqueles plurais irregulares. Qualquer informação, temos um vídeo aqui no canal sobre plural de substantivos que você vai descobrir coisas assim terríveis, coisas que não te contaram lá no fundamental, não te contaram no médio, só te contaram o S e alguns irregulares, mais nada. Lá tem informações, super, lá tem muitas informações. Então temos o brinquedo das crianças, the children's toy. Temos lá o estilo das mulheres, the women's style. Temos lá o alimento dos camundongos, the mice's food. Então temos lá crianças, children, é um plural que não termina em S, um plural irregular. Temos lá women, mulheres, é um plural que não termina em S, irregular. E da mesma forma, mice, camundongos, é um plural que não termina em S. Então, você vai colocar o apóstrofo S nessas palavrinhas, nesses substantivos, ficando the children's toy, o brinquedo das crianças, the women's style, o estilo das mulheres, the mice's food, o alimento dos camundongos. Que mais? Há dois possuidores para a mesma posse. Serve para 2, para 3, para 4, para infinitos possuidores. Se é a mesma posse para esse infinito, a mesma posse para 700, a mesma posse para 200, a mesma posse para 32 ou a mesma posse para 2, o último apenas vai receber o apóstrofo S. The project of Peter and Sally, ou seja, o projeto de Peter and Sally. Peter and Sally's project. Apenas a Sally recebe o apóstrofo S. The boat of Joshua and John, o barco de Joshua e John. Bom, apenas o John recebe apóstrofo S, porque o barco pertence aos dois. Então fica Peter and Sally's project, o projeto de Peter e Sally, um só para os dois. Joshua and John's boat, o barco de Joshua and John. Então, o barco pertence aos dois, só o último recebe. Se tivéssemos 32 possuidores, apenas o último receberia. Que mais, super? Dois possuidores para duas posses individuais. Note, super, note aqui. Nós temos um S em projects, que te leva a crer que cada um desses dois tem o seu. Aqui temos um S de thoughts, que te leva a crer que cada um desses dois tem um pensamento. Eu falei thoughts, mas pode ser thought. Você sabe que a língua inglesa é bastante diversificada, dependendo do bairro, dependendo do país, dependendo do estado, dependendo da cidade, do bairro, você vai encontrar pronúncias diferentes para a mesma palavra. É uma situação aí que não dá como fugir. Aqui no Brasil é a mesma coisa, na Espanha é a mesma coisa. São coisinhas da língua, seja ela qual for. Então nós temos os projetos de Peter e Sally. Como está no plural projects? Veja bem, veja bem, veja bem. Está aqui no plural projects. É um para o Peter e um para a Sally. Como está no plural thoughts? É um para o Joseph e outro para o John. Sem problema nenhum, super. Então temos the projects of Peter and Sally, Peter's and Sally's projects. The thoughts of Joseph and John, Joseph's and John's thoughts. Entendeu? Que mais, super? Possuidores que não são pessoas ou animais. Aí você vai deixar de lado o apóstrofo S. Vai colocar aquela construção, aquela situação em of, que corresponde a de, é uma preposição. Door, coisa. Car, coisa. Leg, coisa. Table, coisa. Key, coisa. E door, coisa. São objetos. Então, a porta que pertence ao carro, a perna que pertence à mesa e as chaves que pertencem à porta é coisa pertencendo a coisa, objeto pertencendo a objeto. Então, você vai colocar a construção, a estrutura em of. The door of the car, the leg of the table, the key of the door. Observação 1. Agora vem aquelas exceções que eu te contei. É possível usar o apóstrofo S quando o possuidor é uma organização ou grupo de pessoas. The attitude of the government, the government's attitude.
The actress of the company's actresses. Então nós temos governo, que é grupo de pessoas ou organização. Sendo uma organização, pode ser colocado o apóstrofo S, como você vê aí, the government's attitude. Company, companhia, é uma organização. Sendo organização, você pode colocar o apóstrofo S, the company's actresses. Que mais? Observação 2. É também possível usar o apóstrofo S quando o possuidor é um lugar. The new church of the city. City é cidade. Cidade é lugar. Sendo lugar, pode super. The city's new church. A nova igreja da cidade. The poverty of the region. A pobreza da região. Região é lugar. Se é lugar, pode também. The region's poverty. Beleza? Tranquilo? Observação 3. Quando o possuidor é um substantivo relativo ao tempo, o apóstrofo S também pode ser empregado. Last week's meeting was cancelled. Ou seja, a reunião da semana passada foi cancelada. Last week, semana passada, é relativo ao tempo. Se é relativo ao tempo, pode sem problema nenhum. Did you read? Você leu last Saturday's newspaper, o jornal de sábado passado? Sábado passado é relativo ao tempo. Se é relativo ao tempo, pode super colocar o apóstrofo S sem problemas. Yesterday's project must be studied. O projeto de ontem deve ser estudado. Nós colocamos o apóstrofo S antes, aliás, em ontem, porque ontem é relativo ao tempo. Observação 4. Com expressões relativas à duração de tempo, o apóstrofo S também pode ser empregado. Veja bem, last week relacionado ao tempo, tomorrow relacionado ao tempo, mas a week demora 7 dias para passar. 3 weeks demora 21 dias para passar. 40 minutes demora 40 minutos para passar. Então, duração de tempo também podemos colocar o apóstrofo S sem qualquer problema. I've got a week's leave. Eu tenho uma licença de uma semana, uma folga de uma semana. They've got 3 weeks gig. Eles têm um trabalho temporário de 3 semanas. She had a 40 minutes talk. Ela teve uma conversa de 40 minutos. Drills, exercícios, só para dar uma fixada bem legal. The country of Ross. The property of John. The mother of Sam and Dexter. The composition of Beethoven. The photos of that crime scene. 5 situações. Vocês preferem pausar agora e fazer as 5 e depois voltar o vídeo? Ou vão pausando parte por parte e vão montando cada situação? Mas nós vamos aqui direto, super, para que você tenha o total logo logo, se você optou por não pausar. The country of Ross. Ross Country. Nome terminado em S, colocamos o apóstrofo S. The property of John. John's property. John, apóstrofo S, mais coisa possuída. The mother of Sam and Dexter. São 2 pessoas, 2 filhos. Cada um tem sua mãe? Não, super. É uma mãe para os 2. Se é uma mãe para os 2, só o último é que vai. Sam and Dexter mother. The composition of Beethoven. A composição de Beethoven. Beethoven, ele é histórico. Claro, lá na Alemanha e também no planeta inteiro. Ele é histórico, é uma grande personalidade. Compôs muitas canções e assim por diante, mas ele não termina em S. Se ele não termina em S, é o normal. Beethoven's composition. The photos of that crime scene. As fotos daquela cena do crime. Cena do crime é lugar. Se é lugar, pode super. O que mais? The teachings of Jesus. Os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele é histórico, ele é bíblico. Jesus teachings, só o apóstrofozinho. Guarde para você. Você não vai encontrar isso aí em concursos, porque daí o cara tem que ser muito claro, mas é o Jesus que é o histórico ou é o Jesus que é o que trabalha ali naquela montadora de carros. The followers of Moses. Moses followers. The eyes of John and Helen. John's and Helen eyes.
The room of the teachers. The teacher's room. The toys of the children. The children's toy. Analisando de novo o super. Ensinamentos de Jesus. Neste caso, é o Jesus histórico, o Jesus bíblico. Então ele recebeu só o apóstrofozinho. Os seguidores de Moisés. Moisés é o histórico, é bíblico, terminado em S, só o risquinho. Moses followers. Os olhos de John e Helen. John tem os seus olhos. Helen tem os olhos dela. Cada um tem os seus. Então os dois levam o apóstrofo S. John and Helen's eyes. The room of the teachers. A sala dos professores. Plural terminado em S. Plural terminado em S, só o apóstrofozinho. The teacher's room. Os brinquedos das crianças. The children's toy. Ficaria somente o apóstrofozinho, não super. Apóstrofo S, porque é um plural irregular, não termina em S. Então, neste caso, colocamos o apóstrofo S. Se tivesse um Szinho ali, se não fosse irregular, daí seria só o apóstrofo. Tests. Então, o desk completa a sentença com o esquema correto, com a alternativa correta. Father is in Europe. O pai está na Europa. Seria qual? The Marys and Georges. Marys and George. Mary and George. Marys and Georges. The Mary and Georges. Escolha. Choose the best. Choose the correct one. Mas antes, pause. Depois volte. Voltou? Vamos lá. Mary and George's father, o pai dos dois. Tá? The alternative that completes the sentence below. Society must be aware of. A sociedade deve estar ciente do, ou da, ou de. Pause, faça e volte. Voltou? Women's needs, necessidade das mulheres, plural, irregular, que não termina em S, apóstrofo S. Is open, you can go in now. Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? The door of the office. Veja bem, porta e escritório. Duas coisas. Dr. David Ludwig, an endocrinologist and researcher at warned that. Pause, faça e volte. Voltou? Boston Children's Hospital, o Hospital das Crianças de Boston. Next! Terminou. Beleza, super. Mais um vídeo bem bacana, bem legal, bem útil para você. Um grande abraço a você e até a próxima. Bye!